Boa noite, meninos. Vamos dar início à disciplina Parasitologia Clínica, né? Vamos dar início à aula de hoje da disciplina Parasitologia Clínica. Eu sou a professora Carol e bora começar essa aula. Mais uma vez, né? Eu quero lembrar vocês para se cuidar e aí vocês estão lavando as mãos direitinho, usando máscaras, né? É importante que todos vocês se cuidem para que todos fiquem saudáveis. Não se esqueçam também de se alimentar bem, certo? E esse nosso distanciamento, ele é muito importante, porque é uma medida de proteção efetiva, né? Mais eficaz, inclusive. Eu sei que todo mundo está com saudade das aulas presenciais e do contato com as pessoas, de rever os amigos, de abraçar, enfim. Mas é importante essa quarentena para que a gente fique bem, viu? Então, aí, crianças, olha, vocês não esqueçam de lavar as mãos, viu? De usar as máscaras, se alimentar bem, de se cuidar. Pois bora começar a aula. A aula de hoje é um assunto relacionado, de acordo com o cronograma, né? Relacionado à aula do dia 17 de abril. E temos como título Pesquisa de sangue oculto nas fezes. Desculpa, pessoal. O exame parasitológico de fezes, ou EPF, né? Ele é um exame que objetiva detectar organismos, né, ou parasitos, ou qualquer anormalidade nas fezes. E aí esses procedimentos, né, eles utilizam critérios morfológicos. Pode utilizar também uma coprocultura, que é a cultura das fezes, ou testes bioquímicos. Então, o exame ele pode ser feito para detectar, por exemplo, proglotes, ou vermes adultos, ou para determinar a consistência das fezes, a presença de sangue, leucócitos ou proteínas, ou muco, ou restos alimentares, e tudo isso, gente, vai detectar alguma anormalidade, normalidade ou anormalidade. Ah, professora, mas até restos de alimentos sim, bebê. Porque, por exemplo, se a pessoa está com algum problema no trato gastrointestinal e ela não consegue fazer a digestão correta, então nas fezes os alimentos não vão estar tão digeridos, entendeu? E eu não estou falando só de feijão e de milho, não, entendeu? Eu estou falando assim da maioria dos outros alimentos. Existem doenças em que a pessoa tem essas deficiências relacionadas ao processo de digestão e aí precisa do exame parasitológico de fezes. O que eu quero mostrar para vocês é que o exame parasitológico de fezes ele não vai detectar somente endoparasitose, não vai detectar somente parasitas intestinais. Desculpa. Ele pode detectar outras anormalidades também. Por exemplo, se a pessoa ela tiver a presença de sangue nas fezes, pode ser relacionado a um parasitismo? Pode, mas pode ser também relacionado a um tumor, por exemplo, entendeu? Então, assim, o exame parasitológico de fezes, ele não é relacionado somente a
vermes, a parasitas, ok? Então, assim, no exame parasitológico de fezes, a gente vai ver as características gerais das fezes, pode fazer um exame bioquímico e a microscopia, né? Ou a gente vai analisar as características microscópicas também. E aí, hoje o assunto é pesquisa de sangue oculto nas fezes e que tem como sigla o PSOF, que é pesquisa de sangue oculto nas fezes. Bem, inicialmente vamos analisar como que se dá o metabolismo. Eu não sei se vocês já viram em alguma disciplina, mas aí, assim, por via das dúvidas, eu achei prudente relembrar para vocês um trechinho, né, do metabolismo da hemoglobina. Bem, a hemoglobina ela é clivada nas frações M e globina, como a gente pode ver na imagem. E, enfim, ela é clivada, né, nessas frações, nas frações M e globina, por ação de proteases gástricas ou pancreáticas do trato gastrointestinal superior. Uma pequena quantidade do M é absorvido no intestino delgado e a fração não absorvida e convertida em porfirina e ferro, nesse mesmo segmento do trato gastrointestinal. Ou ainda por convertida, né, e absorvida através de ações das bactérias do colo. A globina é igualmente digerida no trato gastrointestinal superior, isso por ação da pepsina gástrica e das proteases. Mas também a globina ela é metabolizada no cólon por intermédio de bactérias. Bem, por que eu fiz, né, coloquei essa imagem e expliquei mais ou menos o metabolismo da hemoglobina aí para vocês? Porque a compreensão do metabolismo gastrointestinal da hemoglobina, ele vai auxiliar no entendimento, principalmente das limitações e aplicações dos diferentes métodos de pesquisa de sangue oculto nas fezes, porque a gente tem mais de um método, certo? Bora prosseguir. O computador não trave. Vamos rezando aí, gente, para o computador não travar e dar certo essa aula. Eu já perdi 2 aulas hoje. Tô cansada. Enfim. E aí eu também não sei se vocês já tiveram alguma disciplina relacionada a sangramentos, hemorragias. Eu não sei se vocês pagam fisiologia. Então eu achei prudente também relembrar alguns aspectos relacionados a sangramento do trato gastrointestinal. Bem, a gente considera fisiológico a perda de 0,5 a 1,5 ml de sangue por dia no trato gastrointestinal. É fisiológico. E essa quantidade ela equivale até 2 miligramas de hemoglobina por grama de fezes. Então, se tiver uma perda nessas quantidades, é considerado ainda fisiológico. Só que a presença da hemoglobina nas fezes acima desse nível não é normal e a sua detecção ela indica sangramento oriundo do trato gastrointestinal. E aí nós temos o sangramento digestivo com volume maior que 150 ml. Ele é exteriorizado através de melena ou hematoquesia. E habitualmente é percebido pelo paciente. Professora, o que é hematoquesia? E aí nós temos aí os conceitos. É fezes com sangue vivo.
Professor, o que é melena? São fezes pastosas escuras. E essa característica escura das fezes, ela pode representar sangue. Por isso, todas as fezes pastosas escuras é melena? Não. As fezes melena é somente quando as fezes pastosas escuras as fezes estão escuras justamente por ter sangue digerido. Eu coloquei aí alguns conceitos para que vocês relembrem ou aprendam. Eu não sei se vocês viram em fisiologia, não sei nem se vocês têm fisiologia na grade. Enfim, sangramento de menor volume, né? Isso a depender da localização anatômica e do tempo de trânsito intestinal, do metabolismo intraluminal, da hemoglobina e até mesmo da regularidade, ela pode ou não ser identificada nas fezes. Todo sangramento vai ser identificado? Não, gente. Mas o exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes, ele busca justamente pesquisar a presença de sangue nas fezes. E o sangramento, aquele sangramento que não altera a coloração das fezes, ele acaba passando por desapercebido, tanto para o paciente quanto para o médico. E aí é caracterizado justamente a presença do sangue oculto, que pode ser diagnosticado pelas manifestações de anemia, por deficiência de ferro, ou pelo próprio exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes. Porque quando a pessoa faz melena, poxa, um dia está fazendo cocô marronzinho, no outro dia as fezes estão moles e escuras, não é normal isso. Então a pessoa já chega no médico já com essa queixa, né? Minhas fezes estão pastosas e escuras, então o médico já desperta, poxa, pode ser aí uma hemorragia, entendeu? Pode ser melena, quais as causas, vamos investigar. Mas e quando a cor das fezes não tem alteração em relação à consistência, mas a pessoa não está se sentindo bem, mas não tem alteração nas fezes. Daí é a maior necessidade de se fazer a pesquisa de sangue oculto nas fezes, porque pode ter a presença de sangue, mas está justamente oculto, ok? Professor, então quer dizer que quando tiver melena não faz pesquisa de sangue oculto nas fezes? Porque o sangramento não está oculto? Não, você faz pesquisa de sangue oculto nas fezes também, é o mesmo exame, entendeu? A pesquisa de sangue oculto nas fezes é o exame que você faz se tem sangramento evidente ou não evidente, tá ok? Gente, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, viu? Então, o sangue oculto nas fezes, né, justamente como eu havia falado para vocês, o sangramento é um exame, né, que vai detectar a presença de pequenas quantidades de sangue nas fezes, e esse sangue pode ser visível ou não a olho nu. O sangramento do trato gastrointestinal, independente da forma de apresentação, é sempre um sinal de alerta e não deve ser ignorado. E aí, no diagnóstico diferencial, as causas mais frequentes relacionadas a esse sangramento ou não, pode ser esofagite, úlcera, gastrite, doença inflamatória intestinal, angiectasia, gastropatia,
doença diverticular, doença celíaca, enfim. As causas menos comuns, como câncer gastroesofágico, problemas relacionados ao pâncreas, problemas pancreáticos, problemas relacionados à bile, fístulas da aorta entérica, endometriose também, outras infecções, elas também devem ser consideradas como diagnóstico diferencial quando se investiga a presença de sangue oculto nas fezes. O mais comum geralmente está relacionado a neoplasias, pólipos, úlceras, até mesmo hemorroidas, são os mais comuns. Bem, para a identificação do sangue nas fezes, existem esses testes químicos e imunoquímicos de pesquisa de sangue oculto. Os testes químicos de pesquisa de sangue oculto nas fezes, eles são baseados no guaiacol, que detectam a fração M da hemoglobina. Já os testes químicos que são baseados na M-porfirina, eles detectam o M, aquela porção M, e o porfirina derivada da quebra da fração M da hemoglobina. E temos também os testes imunoquímicos de pesquisa de sangue oculto nas fezes, que detectam a globina da hemoglobina. E aí, por isso, a compreensão do metabolismo gastrointestinal da hemoglobina vai auxiliar no entendimento justamente das limitações e das aplicações dos métodos de pesquisa de sangue oculto. Por isso que eu recapitulei para vocês alguns aspectos relacionados à hemoglobina. Quais são as vantagens de se fazer uma pesquisa de sangue oculto nas fezes? É de fácil realização, não é invasivo e é de baixo custo, relativo, é claro, né? Porque tem alguns produtos químicos e vai requer um gasto, mas ainda assim é considerado um exame de baixo custo. As desvantagens é justamente a possibilidade de resultados falso positivos ou falso negativos. E os resultados positivos, eles geralmente também os médicos podem solicitar a realização de uma colonoscopia. Eu nunca fiz, mas já me disseram que é horrível esse exame. E eu imagino que deve ser mesmo. Bem, como eu já havia dito para vocês, né, a compreensão do metabolismo gastrointestinal da hemoglobina, ele vai auxiliar no entendimento das limitações de como deve ser aplicado essa pesquisa de sangue oculto nas fezes, qual método se fazer. E, por exemplo, se o problema está no trato gastrointestinal superior, a gente sabe que a porfirina e a M vai estar parcialmente degradada e a globina vai estar degradada. Então, qual é o método mais eficiente que vai detectar a presença de sangue oculto nas fezes? É principalmente o método que detecta a M-porfirina. Quando a gente tem algum problema relacionado à porção medial do trato gastrointestinal, a porfirina, a AM,
vai estar parcialmente degradada e a globina vai estar parcialmente degradada. Então, aí a gente pode usar o método Guaiacó ou o método M-porfirina. Já quando o problema do trato gastrointestinal está principalmente na porção final do trato gastrointestinal, o M ele vai estar intacto e a globina ela também vai estar intacta. E aí, nesses casos, tanto os métodos Guaiacó, M-porfirina e imunoquímico vão ser métodos possíveis de ter um resultado positivo para o sangue oculto nas fezes, certo? Por isso que é importante que a gente entenda, compreenda a fisiologia para que possa aplicar o método. Assim, o médico, né, vai solicitar o método mais adequado para se fazer a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Bem, o método colorimétrico, né, que é um teste baseado no Guaiacó, eles são preferidos na detecção de lesões maiores e de localização mais distal, ou seja, no trato gastrointestinal mais superior. Mas eles podem identificar também o M proveniente de outras porções do trato gastrointestinal. Esses testes imunoquímicos, por utilizar anticorpos contra epítopos da globulina, né? Isso em relação aos testes imunoquímicos, eles não são capazes de identificar sangue do trato gastrointestinal alto ou superior, justamente porque essa proteína ela desaparece após a ação enzimática. E aí, esses testes imunoquímicos, eles detectam sangramento de origem cólica e em quantidade tão pequena quanto a 0,3 ml de sangue adicionado às fezes. Já esse teste baseado no Guaiacó, ele é mais eficaz para a detecção de lesões maiores e localização mais distal. E como é que funciona a detecção? Esse teste ele vai se basear na atividade da peroxidase do grupo M da hemoglobina, ou seja, quando é adicionado a resina do guaiacó mais água oxigenada, aliás, água oxigenada não, quando tem, né, uma atividade de peroxidase da hemoglobina adicionada à resina de guaiacó, eu falei água oxigenada, gente, é porque também um teste rápido que a gente pode fazer, por exemplo, eu estou em dúvida se eu tô com hemorragia. Aí você é só colocar um pouquinho de água oxigenada nas fezes e aí se espumar, como o Matuto diz, né? Ele representa que tem sangue, viu? É uma dica para vocês. Enfim, bora lá pro exame, pro teste químico baseado nesse método colorimétrico Guaiacó. Você vai utilizar a substância, o exame, na presença do guaiacó, da resina do guaiacó, e aí vai ocorrer uma atividade de peroxidase da hemoglobina, e aí vai ser convertido o guaiacó oxidado, que apresenta uma coloração azul,
mas vai ser convertido também em água, entendeu? Então vai ter o guaiacol oxidado mais a presença de hoje eu tô confundindo tudo, que vai gerar uma cor azul. Desculpa, pessoal, eu tô bem cansado, já não tô mais nem raciocinando direito. Mas vou dar um choque aqui. Deixa eu tomar meu todinho para despertar. Bem, a probabilidade do teste baseado no guaiacol ser positivo, ele é proporcional à quantidade de M, que depende da localização e do tamanho da lesão sangrante. Muitas variáveis elas influenciam o resultado do teste do guaiacol, inclusive fatores dietéticos e medicamentos também, viu, gente? Alguns elementos vão ser detectados, por exemplo, a gente sabe que alguns alimentos eles contêm peroxidase e podem tornar o teste positivo, mesmo na ausência de sangramento, justamente porque alguns elementos que favorecem a peroxidase vão estar presentes nas fezes. E aí a gente tem como exemplo as carnes vermelhas, pela presença de mioglobina e hemoglobina, e algumas verduras e legumes como rabanete, nabo, tomate, couve-flor, brócolis, medicamentos que contêm salicylatos, anti-inflamatórios não esteroidais e anticoagulantes orais também aumentam as taxas dos resultados falsos positivos. E a vitamina C em altas doses, por exemplo, ela pode suprimir a atividade da peroxidase e resultar em um exame falso negativo. Diante da interferência da dieta e também de alguns medicamentos na acurácia, no resultado dos testes da pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é baseado no guaiacol, justifica então a orientação de um preparo específico para a realização deste exame. E aí, por isso, é feita uma restrição dietética nos dias que antecedem a esse exame. Esse exame do método Guaiacol, ele apresenta como vantagens o baixo custo, a facilidade de execução, a estabilidade dos reagentes que são usados, porque pode-se manter amostras viáveis à temperatura ambiente, então isso é uma vantagem em relação a esse teste. O computador dá uma travadinha, o coração já palpita. Bem, aí nós temos também o teste de Hemoccult, que baseia na coleta de 3 amostras de fezes que são espalhadas em uma camada fina na parte da frente de um envelope para teste e no qual são aplicadas 2 gotas de solução, que é a resina do guaiacol. Isso para revelação, para a detecção do exame. E aí, caso o teste apresente um resultado positivo, o que esse computador fez? Baguncinha, gente. O computador travou, mas acho que dá para vocês entender. Vamos dar uma pausa aqui. A gente retorna já.